Pois, meus amigos, eu vou fazer um vídeo rápido, porque acho que não preciso de muita coisa para falar sobre as manifestações de ontem. E eu vou falar, evidentemente, da minha bolha, porque eu estou aqui no Rio Grande do Sul, né? Para quem não sabe, eu falo da cidade de São Leopoldo, que é uma cidade da região metropolitana de Porto Alegre, que é a capital do Rio Grande do Sul. Portanto, eu fui à capital aqui, né, para participar da manifestação, da manifestação contra a reforma da Previdência. O Rubem Gonzalez, no seu último vídeo, ele falou uma coisa que eu acho que ele foi muito feliz. Eu acho que a manifestação da reforma da Previdência não pode ser num dia só. Eu concordo em número gênero e grau com ele, que ele diz uma coisa: a gente precisaria realmente ter mais atos organizados em mais dias. Acho, inclusive, vou até mais além de ter atos organizados nas grandes capitais, que nas cidades pequenas se faça depois das 5 ou das 6 horas, atos de 1 ou 2 horas. Eu acho que é importante que se fizesse isso mais sincronicamente. Como foi feito, se a gente pegar lá em 2013, os atos contra o governo de então, eles fizeram atos programados em vários dias. E aí a gente via nas cidades aqui, eu me lembro que em São Leopoldo teve atos dessa natureza. Então, assim, gente, nós precisamos fazer um ato mais organizado nesse sentido, ter mais dias e não somente um dia. O resumo da ópera tá aí num videozinho que eu postei no nosso Twitter, como foi a manifestação em Porto Alegre. Foi muito mais um ato do CEPER Sindicatos, que é o sindicato que eu fazia parte, o sindicato dos professores, com algumas, ali aqueles periféricos do PT, com alguns colocando o Lula livre, não sei qual que tinha a ver o Lula com a questão da Previdência, e, bom, enfim, com 2 ou 3 bandeiras do PDT e só. Então, e sempre aquele mesmo modelo de protesto. Um carro de som, um cara falando lá e berrando, parece ter uma coisa meio pentecostal, Não pentecostal. Em síntese, é a mesma fórmula de fazer protesto. É uma fórmula que afasta as pessoas que não são do meio da política. E aí, principalmente as pessoas que já não são do meio da política, que já não aceitam mais o petismo, quando vejam um petista ali, acabam se afastando. Então, assim, a gente precisaria se organizar mais. Acho, inclusive, por exemplo, o PDT deveria sentar e organizar atos do PDT. Que se fosse 10 do PDT e fizesse um ato, não tem problema, mas que marcasse presença e fizesse um ato que fosse diferente desses. Uma marcha na cidade, por exemplo, uma marcha que terminasse com uma fala geral e encerrasse, algo no sentido assim, mudar a fórmula. Eu acho que a gente tem que mudar a fórmula. Senão a gente vai continuar com essa mesma forma de fazer protesto que não nos leva a lugar algum. Sinceramente, não vai ser essas manifestações, como de Porto Alegre, que vão levar à derrota do governo. No outro ponto, na narrativa do nosso querido Paulo Levi, diz que a manifestação em São Paulo foi muito legal, a participação da juventude do PDT foi muito legal, quer dizer, foi uma manifestação interessante, a da Paulista. Que bom, que pelo menos a Paulista ela tem muito mais, a nível nacional, ela tem muito mais reflexo do que de fato a manifestação na Esquina Democrática de Porto Alegre, porque há um peso diferente dessas duas capitais. Mas eu quero dizer uma coisa: ou a gente muda a forma de fazer os protestos, ou a gente vai continuar sempre com o discurso anacrônico. Esse que é o problema. Provavelmente vai ter muita gente que vai me criticar por isso. Porque tem muita gente que critica o totalitarismo do Bolsonaro, mas não enxerga o seu próprio totalitarismo. Daí fica difícil a discussão política.